Bem, pessoal, então nós estamos aqui analisando a terceira parte do capítulo 2, versículos 31 a 49. Nós já vimos aqui a parte em que a fraqueza de Nabucodonosor ela expressa, depois a confiança de Daniel, e então vimos também a parte onde Daniel vai até Nabucodonosor para descrever o seu sonho, depois interpretá-lo, e aí no final nós temos a reação do sonho de Nabucodonosor. Vamos lembrar aqui algumas informações importantes, certo? Eu vou voltar a isso no final dessa aula, na ideia central do texto, que é a soberania de Deus sobre as nações, revelada através do seu controle sobre os reinos deste mundo e a vinda do reino eterno de Deus. Então, nós vimos aqui a descrição do sonho de Nabucodonosor, com aquela grande estátua com partes sucessivas. E então, na aula passada, nós discutimos aqui a questão da interpretação do sonho, como Daniel coloca. Basicamente, eu expliquei para vocês alguns detalhes fundamentais a respeito dessa interpretação e apresentei as diversas posições e os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma. E no final da aula, eu apresentei aquela que eu acredito ser a posição mais coerente com os dados que nós temos, não apenas do livro de Daniel, como também da história. Qual é a posição que eu esbocei aqui? Que a estátua que Daniel descreve, ela primeiro fala a respeito da Babilônia. Então, o primeiro reino é o reino da Babilônia. Ele é a cabeça, ele é de ouro, porque ele é aquele que inicia essa dinâmica, ele é aquele que é o que introduz. E tanto que no livro de Apocalipse, todo esse sistema aqui descrito dos reinos deste mundo é chamado de a Grande Babilônia, porque a Babilônia é quem inicia. Depois, eu propus para vocês que essa parte do peitoral aqui se refere ao Império Medo, que foi o império que substituiu o Império Babilônico, certo? O próprio livro de Daniel fala a respeito disso. Obviamente que existem alguns detalhes históricos que precisam ser discutidos, porque existe uma certa nebulosidade por serem impérios muito antigos. Mas o próprio livro de Daniel afirma que foi Dário o Medo quem tomou conta desse reino. E nós já vimos que essas partes se referem a reinos com a figura de um rei. Depois a parte aqui da cintura, que é a parte de bronze, se refere ao Império Persa. Então aqui você tem a figura de Nabucodonosor, aqui você tem a figura de Dário, e aqui você tem a figura de Ciro, o persa, ok? Então, essa sequência, aqui o próprio livro de Daniel estabelece, e o grande debate que ocorre é quanto à identidade das pernas. Eu falei para vocês que existe uma visão que afirma que isso aqui se refere ao Império Romano, e que, muito embora haja pontos positivos, mas que as evidências elas favorecem a visão de que isso daqui se refere ao Império Macedônico ou à Grécia, ok? Então, nessa aula, eu quero trabalhar então com vocês essa tese de que esse quarto reino é o reino da Grécia na figura de Alexandre, ok? Na figura de Alexandre o grande conquistador macedônico, que divulgou, que helenizou aquele mundo inteiro, certo? Então, quais são as bases para que nós afirmemos que isso daqui é o Império Grego? Primeiro, pessoal, comparando com as demais visões aqui do livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 7, versículo 7,
é dito lá que o quarto animal era um animal aterrorizante, assustador, muito poderoso. Ele devorava as suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Essa descrição, a gente vai trabalhar sobre isso mais para frente, mas essa descrição não coaduna com os métodos de dominação do Império Romano, ok? Então, o Império Romano, ele era um império relativamente pacífico nas suas dominações, certo? Diferentemente do Império de Alexandre o Grande e dos seus descendentes, e dos seus, não dos seus descendentes filhos, mas daqueles que herdaram o seu reino, ok? Também é dito aqui que ele era diferente de todos os animais anteriores. Isso daqui é um outro problema para afirmar que o quarto reino era o Império Romano, porque isso implicaria que o Império Romano ele seria diferente do Império Macedônico, e se sabe que não era. Que, na verdade, o Império Romano era uma espécie de extensão, de continuação cultural, a manutenção da cultura grega, a manutenção do jeito grego de governar, certo? Da república, que é baseada no pensamento grego. Então, a gente sabe que, muito embora o Império Macedônico ele tenha caído para o Império Romano, mas o domínio macedônico nunca caiu, ok? Então, a gente sabe disso. O Império Romano ele não era diferente do Império Grego, como o texto aqui fala. E, além disso, fala aqui, também no capítulo 7, que ele tinha 10 chifres. Mais para frente, na interpretação, é dito que estes 10 chifres se referem a 10 reinos, que são oriundos desse animal aqui, certo? E qual é o problema aqui? É que não existe nenhum referente histórico para isso. Agora, existe referente histórico para isso no Império Grego? Sim, certo? Porque quando o Alexandre o Grande ele morreu, o Império Macedônico ele foi dividido em 4 dinastias, e essas 4 dinastias posteriormente foram divididas em 10 reinos, em 10 províncias, ok? Inclusive uma lá na região que posteriormente seria chamado de Palestina, né? Mas aquela região de Israel, certo? Então existe um referente histórico a estes 10 reinos. Existe ainda alguns outros detalhes importantes, como por exemplo no capítulo 8 e no versículo 21, é dito aqui que o bode peludo é o rei da Grécia. Então note a ligação do rei com o reino. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. E aí o texto diz que 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei. E então, mais para frente, no versículo 25, é dito que este reino do bode, que é a Grécia, nominalmente é afirmado aqui que é a Grécia, ele destruirá muitos, ele se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, mas que ele seria destruído não pelo poder dos homens. O que isso significa? Que claramente esse bode aqui, da visão do capítulo 8, é paralelo ao 4º reino da imagem da estátua de Nabucodonosor e paralelo ao 4º animal de Daniel capítulo 7. Então, nos parece aqui muito evidente assim que esse 4º reino de fato é o Império Macedônico da Grécia, onde Alexandre o Grande ele assume, ele morre, o seu reino é dividido em 4 dinastias, e depois dessas 4 dinastias surgem 10 outros reinos, ok? Então essa daqui, pessoal, é, portanto, a
a interpretação, a proposta que eu sigo de quais são os reinos referidos na estátua de Nabucodonosor. Continuando aqui a nossa análise do texto, e já já a gente então parte para as implicações teológicas disso. O texto então diz aqui, certo? A respeito dos pés e dos artelhos, ou seja, dos dedos, é um reino dividido, e a gente sabe que uma vez que Alexandre o Grande morreu, o seu reino ele foi dividido entre 4 dinastias e depois entre 10 dinastias. É dito também aqui, certo, que parte dos dedos eram de ferro e parte de barro, então haveria um reino será forte e ele também seria frágil. E então essa mistura é uma mistura mediante casamento. E nós sabemos que as diversas dinastias, a dinastia dos Ptolomeus, a dinastia dos Seleucidas, que é o que importa para nós aqui, eles faziam casamentos entre as dinastias para expandir os seus domínios, ok? Mas no final das contas, eles não conseguiam se ligar. Então, uma das grandes fragilidades do domínio macedônico, do domínio grego, é que havia muito conflito entre os diversos governantes, ok? Agora, o texto diz, então, que nos dias destes reis, que reis são esses? Destes reis aqui, ó, que se misturam e não se ligam, ok? Esses reis que são o resultado dessa divisão da perna em pés que são de barro e de ferro. Então, essa divisão da perna em 2 pés com barro e de ferro. Então, nos dias deste rei, ou seja, nos dias do Império Macedônico, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, aqui nós começamos a ver a descrição do reino escatológico de Deus, do reino prometido. É um reino que não passará a outro povo. Note a menção aqui de povo, nos afirmando, então, que este é um reino de Israel. Este seria um reino entregue a Israel. Então, o reino de Deus seria o reino de Israel, livre do domínio das nações, livre do domínio de estrangeiros. E aí o texto diz que ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos, ok? Quais são estes reinos aqui? Estes reinos dos reis, que posteriormente a gente vai ver que tem ali os 10, certo? Que é dividido em outros 10. Mas este mesmo reino subsistirá para sempre. Então você encontra na literatura do Antigo Testamento a ideia de que o reino de Deus que será trazido pelo Messias, ele seria um reino para sempre. E que, como viste que do monte foi cortada uma pedra, então de um monte vem uma pedra. Então, na literatura do Antigo Testamento, este monte é Jerusalém. E essa pedra aqui é aquele que se identifica com Israel. Então, você tem Nabucodonosor da Babilônia, Dário dos Medos, Ciro dos Persas, Alexandre da Grécia, e a pedra é de Israel. A pedra vem de Israel. E essa pedra, então, quem é? É o Messias, ok? Então, você encontra referências ao Messias como pedra em outros textos do Antigo Testamento, especialmente no profeta Isaías. Você vai encontrar isso, por exemplo, no Salmo 2. Salmo 2, versículos... o clássico Salmo 2, versículos 8 e 9, que diz assim, que tu as quebrarás como vaso de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Então, essa ideia daquele que despedaça as nações para restaurar o seu reino.
essa pedra virá sem o auxílio de mãos, ou seja, ela é sobrenatural, ela vem da parte de Deus e ela esmiuça o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E aí, pessoal, é que vem o ponto central aqui. É que o que ocorre, o que deixa aqui muito claro é que uma vez que a Babilônia ela dá lugar para os medos, que dá lugar para os persas e que dá lugar para os gregos, isso não significa dizer que em todos os sentidos a Babilônia deixou de existir, os medo-persas deixou de existir, ou os gregos deixaram de existir quando eles foram derrotados pelos romanos. Porque o foco do texto aqui é fazer afirmações a respeito de circunstâncias históricas, mas que possuem implicações teológicas. Este é o ponto. Que quando o quarto reino for destruído, todos os demais reinos também serão destruídos, porque o quarto reino, ele inclui todos os demais reinos, o reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino dos Medos, e por aí vai. Então o Império Grego, ele não é o Império Grego que deixou os outros para trás. Ele é o reino deste mundo. Ele é aquele que domina este mundo. E que, portanto, todos os demais reinos fazem parte dele. E quando então vier o Messias, ele destruirá os reis deste mundo, certo? Então essa é a interpretação de Daniel. Aqui, essa última parte eu já expliquei para vocês. Nabucodonosor, então, ele se alegra muito. Ele, inclusive, trata Daniel muito bem por isso. Reconhece a superioridade do Deus de Israel, porque ele é aquele que revela os mistérios, certo? Então, ele engrandece a Daniel. E Daniel, então, usa isso para ajudar os seus amigos, certo? Então, aqui não tem muito o que a gente analisar. Vamos, então, aqui trabalhar um pouco nas implicações teológicas dessa questão da imagem aqui do sonho de Nabucodonosor. Em primeiro lugar, pergunta que surge é: quando o Império Grego caiu para o Império Romano, isso por volta da segunda metade do segundo século antes de Cristo, não houve, a partir dali, o surgimento de um reino de Israel. Então, em que sentido o Messias vence o quarto reino? E aqui, pessoal, é um ponto que é muito importante, que eu já lembrei vocês de pensarem nisso. Primeiro, que esse tipo de profecia, ela não é mera previsão. Por exemplo, não é porque o Império Babilônico caiu que, lá no livro de Apocalipse, os reinos deste mundo não possam ser chamados de a Grande Babilônia. Então, em um sentido, a Babilônia não caiu. Entendem? Então, em que sentido é que estes reinos ainda existem? É no sentido de que este mundo ainda é dominado pelas nações, inclusive Israel, ou inclusive não, especialmente Israel. Israel, pessoal, até hoje, é um povo exilado na sua própria terra. Quem protege Israel de ser varrido no mapa são confederações de países, é a Organização das Nações Unidas, são esses países externos que concedem recursos, tecnologia e proteção para que Israel possa se defender dos seus inimigos. Então, de certa forma, Israel ainda é um povo exilado na sua própria terra. Além disso, o Império Macedônico, ele caiu politicamente, ok? Mas ele nunca caiu e ele está vivo até hoje. Os judeus, por exemplo,
quando eles iam fazer um contraste entre Israel e as nações, você deve se lembrar que o contraste era entre judeu e grego. Então, no pensamento judaico, não eram os judeus e os romanos, eram os judeus e os gregos. Então, de certa forma, os judeus ainda estavam debaixo do domínio dos gentios, dos gregos, como eles afirmavam. Além disso, existe ainda um domínio cultural da Grécia. Se você conversar com qualquer professor de história, por exemplo, ele vai mostrar para você que toda a nossa forma de pensar ocidental e que se expandiu para o mundo oriental cada vez mais, ela é uma forma de pensar grega, que tem origem no mundo grego, nos escritos gregos. Na filosofia, por exemplo, é dito que todos os filósofos são, na verdade, nota de rodapé de Platão e Aristóteles. Então, o pensamento ocidental, ele é todo dependente do pensamento grego. A própria igreja cristã, ela se tornou uma igreja helenizada no segundo e no terceiro século. Então, a gente não pode analisar isso daqui apenas pelo viés político. Isso daqui tem um viés muito maior, que é um viés do domínio das nações sobre Israel. Então, uma vez que o Império Macedônico caiu, o Império Romano continuou, o espírito do Império Macedônico dominando sobre Israel. E uma vez que o Império Romano cai, ele passa a ser substituído pelo Califado Islâmico. Então, sempre, até que Cristo venha, haverá uma continuidade desse quarto império, desse quarto reino, certo? E então, por conta disso, e aqui vem uma outra implicação teológica, é que quando nós chegamos no Novo Testamento, aquilo que se referia aos gregos, o Senhor Jesus Cristo aplica aos romanos e mais para frente, posteriormente, isso é aplicado a uma figura misteriosa chamada de Anticristo, que será o resultado de uma liga de nações, como diz no livro de Apocalipse. O que é que isso então nos ensina? Que na mentalidade do Novo Testamento, até que Cristo volte, Israel seria pisado, Israel seria dominado pelas nações. Como havia acontecido com Antíoco Epifânio, que nós vamos ainda falar mais sobre ele, que foi essa abominação desoladora. Isso se repetiu no ano 70, e o Novo Testamento fala de um anticristo ainda no futuro, de uma tribulação ainda futura que recairá sobre Israel e sobre as nações. Por quê? Porque até que Cristo volte, a grande Babilônia, a grande estátua, ela estará vigente. O quarto império ainda está aí. Ele só mudou de nome, ele só mudou de cara, mas ele ainda está aí. E nós ainda aguardamos, então, a chegada dessa pedra do Messias, que há de vencer os reinos deste mundo, restaurar o reino de Israel e restaurar as nações, dominando sobre todas as nações e sobre todos os povos, ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Depois nós vamos ver nos próximos capítulos se essa minha interpretação, ela de fato se encaixa bem em todos os dados do livro de Daniel, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula.